Olá, está em tramitação aqui no Senado Federal um projeto de lei que propõe o controle melhor do Sistema S, das empresas do Sistema S, mais transparência na gestão dessas entidades. Falando de Sistema S, para esclarecer você que nos acompanha, nós estamos falando de Senai, SESI, SENAC, SESC, SENAR, SEST, SENAT, SEBRAE, SESCOP, a BDI e a Apex. Todas entidades que devem estar dedicadas à qualificação e à promoção da saúde e do lazer dos trabalhadores. Quem conversa conosco sobre o projeto é justamente o autor dessa proposta. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Depois de tentar assim, situar o nosso telespectador nesse universo que o senhor está trabalhando, gostaria de perguntar para o senhor o que é que está motivando essa proposta. Tânia, eu venho da iniciativa privada e eu percebo, e não tenho dúvida, que um dos grandes gargalos que impede o crescimento do nosso país, e nós acabamos agora de ter um PIB insignificativo em 2012, que um dos grandes gargalos é a qualificação da nossa mão de obra, que impede realmente o nosso crescimento. E é exatamente em cima deste tema que eu fui buscar informações sobre o Sistema S, a essas entidades que você bem colocou, que criadas há quase ou há 70 anos com a finalidade exclusiva de qualificar essa mão de obra e levar lazer e saúde ao nosso trabalhador, não está cumprindo as suas atribuições. Senador, além do resultado, vamos dizer assim, insuficiente do objetivo final dessas entidades, que seria justamente a qualificação, o Brasil ter uma mão de obra mais qualificada. O senhor lembrava para a gente antes da gravação que foi um ambiente exatamente como a gente viu agora que incentivou a criação dessas entidades. Quase 100 anos de trabalho, isso não aconteceu. Não é? O que o senhor acha que é ponto crítico? Por que é que não aconteceu? Na sua pesquisa a respeito do Sistema S, o que lhe chama a atenção? Essa ideia da criação do Sistema S é louvável, não há dúvida nenhuma. Mas ao longo desses anos, eles se perderam. É assim que eu vejo. Por exemplo, transparência. Não há transparência no sistema. Isso seria uma obrigação já por lei. Não necessitaria de um projeto como o do senhor para exigir transparência. A LDO 11.857 de 2008 já determina no seu artigo 6º e 3º que o Sistema S tem que dar publicidade nos seus atos e fatos. Também o nosso Código Nacional, no nosso Código Tributário Nacional, lá de 1967, também determina que o Sistema S teria que dar publicidade. No entanto, até hoje não. E foi exatamente por isso, por essa falta de publicidade, foi que eu resolvi, então, buscar informações sobre o Sistema S. Primeiramente, eu procurei, então, a nossa Suprema Corte de Fiscalização, o TCU, que é um órgão responsável. Eles, então, nos forneceram um acordo dizendo que o sistema não tinha transparência e, além disto, cometia um segundo crime, que era a arrecadação feita diretamente com os industriais. E aí o senhor está falando de um assunto importante, desculpe interrompê-lo, mas nós ainda não atentamos, você que nos assiste, para esse detalhe. O volume de dinheiro do qual conversamos, né? Segundo o senhor nos informa, são 15 bilhões. A arrecadação do Sistema S corresponde a 15 bilhões de reais no ano de 2012, não é isso? Quer dizer, é um orçamento maior do que algum bilhão. Interessante, Tânia. Eu fiz uma comparação. 24 estados da nossa federação não recebem esta importância em ICMS. E se falando de PIB, tem que juntar aí no norte uns 4 ou 5 estados para ter esse PIB. Ou seja, é um rio de dinheiro arrecadado mensalmente e dá esse volume. Acredito eu que neste ano de 2013 deve chegar a 18 bilhões de reais. Isto significa que é descontado mensalmente sobre a folha de pagamento
3,1 sobre a folha bruta. Sobre cada categoria, 2,5. Um exemplo, SESI recebe 1,5, SENAI 1%, mais 0,6 para o SEBRAE. Ou seja, para cada categoria, se desconta sobre a folha bruta 3,1. E aí, então, dá esse mundo de dinheiro, essa avalanche de dinheiro. E o empresário que contribuiu, que teve esse recurso arrecadado, não tem acesso à administração desse recurso? Não tem informações nenhuma. Esse é que é o mais lamentável. Senador, o seu projeto fala em regulamentação do funcionamento dessas entidades, porque elas não são regulamentadas em quase 100 anos? Elas são regulamentadas. Elas têm leis, são regulamentadas por lei. Mas eles não estão cumprindo a sua finalidade. Um exemplo, Tânia. A lei 11.427, se não salvo melhor engano, de 2007, determina, sem ressalva, que a arrecadação do Sistema S tem que ser feito via Receita Federal. E ainda vou mais além. O artigo 37 da nossa Constituição deixa claro que se trata de tributo. No seu inciso 22, deixa claro, artigo 149, melhor dizendo, perdão, 149, 22, determina que se trata de tributo, essas contribuições sociais. E quando se trata de tributo, só quem pode fazer é o Estado, é a União, o funcionário de carreira. E, no entanto, SESI e SENAI, segundo o TCU, nos informa que o próprio SENAI e SESI faz arrecadação diretamente com estes empresários. Para se ter uma noção, só no ano de 2011, eles arrecadaram 3,3 bilhões de reais. E o pior de tudo isto é que estes empresários que estão recolhendo diretamente, estão pagando diretamente ao Sistema S, ao SESI, ao SENAI, eu não sei como é que vão ficar a vida desse pessoal. Porque para a Receita Federal eles estão inadimplentes. Eles estão inadimplentes. Não está formalizado esse pagamento. Não está formalizado. Não está formalizado. Existe um processo que nós chamamos, que é conhecido, de GFIP, que é a guia aonde os empresários, em outras entidades, declara o valor a ser recolhido, mês seguinte, através da GPS, paga esse tributo, e, na verdade, esse procedimento não está sendo feito. Imagino eu que eles estejam zerando esse valor, recolhendo diretamente ao SESI e SENAI. Entendi. E a Receita Federal nem conhecimento controle desse montante controle não tem. Zero. Controle zero. Senador, então, este é um problema gravíssimo, me permite, Tânia? Claro. Porque no meu entendimento, esses empresários estão inadimplentes com o governo, com a Receita Federal do Brasil, e esses valores corrigidos hoje, com multa... São consideráveis, né? Eu acredito que deve chegar, a gente pegando aí os 5 últimos anos, isso deve chegar aí na ordem de 60, 70 bilhões de reais. Nós vamos ter que rever, porque os nossos empresários, eles não vão suportar, nós vamos ter que ver uma saída para tudo isso. Para finalizar a nossa entrevista, linhas gerais, assim, pontos principais do seu projeto, senador, para resolver esse problema sério, né? Correto. Depois de um longo estudo, eu percebi que o Sistema S precisa ser revisto no seu todo. Então, esse projeto é o PLS 72, já se encontra na CMA e é terminativo na CCJ. Ele com certeza vai fechar todas essas portas que leva ao sistema cometer todas essas infrações. E como é que está sendo debatido o projeto na Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle, a CMA? Isso. Vai ser debatido lá? Vocês vão promover audiência pública, alguma coisa, ou ele já está maturado?
Não, na sua discussão? Não vamos tratar de audiência pública em relação ao projeto. Tá. Podemos sim tratar de audiências públicas em outros momentos, né? Não, exatamente. Mas, evidentemente, o Congresso, principalmente o Senado Federal, comprou essa ideia, viu a relevância que é esse tema, né? Esse mundo de dinheiro. Uma outra coisa que me deixa muito triste, Tânia, os cursos gratuitos desabaram e os cursos então cobrados cresceram. Só para se ter uma ideia, uma dona de casa que for fazer um curso de cabeleireira hoje, ela tem que pagar R$300 para fazer o curso. Podóloga, R$5.000 o curso. Ou seja, os preços deles acima, inclusive, do mercado, sendo que esses cursos teriam que ser gratuitamente. E digo mais, que poucos sabem. O presidente da CNI, há poucos dias, dentro do TCU, num seminário, ele disse que o Banco BNDES deve liberar R$1,5 bilhão em condições especiais para a abertura de novas escolas. Só que eles têm, hoje, algo em torno de 6 a 8 bilhões de reais aplicado no mercado financeiro. Senador, esse assunto se prolonga, infelizmente nossa entrevista se esgota, mas eu encerro o programa convidando o senhor para uma segunda rodada de detalhes, porque o assunto é complexo, diz respeito a todos os brasileiros e realmente é um tema importante, né, senador? Termino aqui agradecendo sua presença e já abrindo esse convite para uma próxima conversa. Eu que agradeço, Tânia, estou à disposição. O Brasil e o povo brasileiro vai ganhar muito e acredito que o Senado Federal não vai se curvar diante desse tema tão importante. Obrigada, senador. Obrigada também a você que nos acompanha pela atenção. A gente encerra o programa convidando também você para uma segunda rodada de conversa. Mais detalhes sobre o funcionamento e as possibilidades de melhora do Sistema S. Eu sou Tânia Horman, esse é o programa Argumento. E se você quiser entrar em contato conosco, ligue para 0800 61 2211, ligação gratuita, ou acesse www.senado.leg.br/TV.